O caso de Candy Montgomery é um dos mais polêmicos dos Estados Unidos. Há várias opiniões sobre ela pela internet. Muitos falam que ela era psicopata, mas será que faz sentido? Esse é o canal Cinema com Psicologia. Aqui é o Luiz Diniz, sou psicólogo e se você gosta de análise de filmes e séries, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Agora vamos para a análise desse caso. Há duas séries que retratam essa história, a série Candy do Streaming Star e a série Amor e Morte da HBO que finaliza amanhã. Eu gostei muito das duas, acho que foram muito bem feitas. A da HBO particularmente traz um pouco mais do contexto do julgamento e do psicológico da Candy, mas apesar das explicações terem sido melhor em Amor e Morte, eu me envolvi muito mais com a série da Star pela atuação e pela proximidade com o caso real. Acho que os atores e atrizes estavam bem mais parecidos e as cenas me causaram mais emoções, aproximando do que possivelmente as pessoas da vida real viveram. Mas e você, me conta, qual delas você achou melhor? Candy Montgomery nasceu em 1951 nos Estados Unidos e cresceu em uma família religiosa. Durante sua infância, se mudou muito porque seu pai era do exército, se casou com Pat em 1973, então ela se casou jovem e teve um filho aos 22 anos, apesar de não ser algo incomum no passado. Esse crime chocou a cidade, especialmente porque ela era atenciosa, prestativa, dona de casa e mãe de 2 filhos, sempre frequentou a igreja e nunca cometeu qualquer tipo de comportamento que pudesse levantar suspeitas, pelo menos não que tenha vindo a público. É importante contextualizar a época e o ambiente em que aconteceu o caso. Ela vivia com sua família em uma casa bonita na cidade de Wylie, no Texas, e para quem não sabe, o Texas é um estado predominantemente conservador até hoje em dia, então naqueles anos devia ser até mais. Entre as décadas de 60 e 70, passou a haver uma influência muito grande de ideias e novas perspectivas a respeito do sexo. Durante essa época, aconteceu a chamada Revolução Sexual e o movimento hippie. Ideias foram amplamente divulgadas por meio da mídia, seja concordando ou criticando. O ponto é que isso gerou questionamentos e reflexões na população daquela época e, consequentemente, impactou na cultura. Hoje, as pessoas já estão acostumadas até demais com traição e divórcio, mas naqueles anos era muito diferente. Os casos aconteciam em quantidade bem menor quando comparado aos dias atuais. E a revolução sexual teve uma grande influência nessa mudança. Não é à toa que o número de divórcios só cresceu desde a revolução sexual. A cultura é uma das fontes que formam o imaginário das pessoas e influenciam em seus comportamentos. Além disso, Candy também casou bem nova e seu casamento deu uma esfriada nas relações, o que acabou a deixando frustrada. Vale também dizer que naquela época era mais comum as mulheres ficarem em casa, cuidando dos filhos e do trabalho doméstico. A cultura do momento, somado ao tédio e ao sentimento de frustração no casamento, contribuíram para que ela começasse a imaginar relações sexuais com outra pessoa. No verão de 1978, ela se sente atraída por Alan e a partir daí começa a fantasiar situações com ele, levando-a a propor uma relação extraconjugal. Apesar de ser uma mulher madura, ela tinha apenas 28 anos quando teve o caso. Não que isso seja uma justificativa para a traição, mas é um outro dado que nos ajuda a compreender o que se passava em sua cabeça. Talvez ela ainda não tivesse amadurecido de fato e por ter se casado muito cedo, diante das ideias e discussões sexuais da época, ficou com curiosidade de experimentar como seria se relacionar com outro homem. Então ela começa a se relacionar com Alan, e até que em 1979, enquanto ele já tinha uma filha e mantinha um relacionamento com Candy, ele teve uma segunda filha com sua esposa. Nessa época, Beth passou a ficar desconfiada da traição do marido e desenvolveu depressão pós-parto. Diante disso, Alan resolveu se dedicar mais ao casamento, afastando-se de Candy. Esse afastamento causou frustração, ciúmes e o sentimento de rejeição nela. No dia do crime, em julho de 1980, segundo o depoimento de Candy, ela foi até a casa de Beth para pegar um maiô para a aula de natação da Alyssa. Lá, Beth confrontou Candy sobre a traição e acabou a atacando. Esse ataque desencadeou um surto em Candy, que reagiu com extrema raiva e violência, dando 41 machadadas nela. Em seguida, Candy se lavou e seguiu com as programações do seu dia após o ocorrido, mentindo durante alguns dias sobre o que aconteceu, até que a polícia encontra a motivação e as provas que a colocavam na cena do crime. E apesar dela se mostrar fria diante do ocorrido e continuar como se nada tivesse acontecido, eu acredito que ela não era uma psicopata como muitos acreditam, o que em termos mais técnicos seria o transtorno de personalidade antissocial. Analisando o caso completo, a motivação, as relações interpessoais de Candy e seu histórico, eu não acredito que ela tenha agido de forma premeditada e calculista. Parece que ela realmente teve um surto naquele momento e passou por um descontrole emocional muito intenso, em que ela foi tomada pela raiva. A série dá a entender
entender que esse surto foi um desencadeamento por um gatilho que a fez lembrar de quando sua mãe silenciou seu choro no hospital, sem poder expressar a dor que estava sentindo. Esse gatilho a deixou com muita raiva, fazendo-a perder controle do que estava fazendo. É muito comum pessoas que foram silenciadas ou não tiveram um espaço seguro para expressar suas emoções desenvolverem dificuldades para regular a emoção quando adultas, podendo ter muitos problemas em decorrência disso. Sua frieza demonstrada nos dias seguintes não me pareceu uma frieza de alguém com falta de empatia, mas sim de uma fuga da realidade. Ela poderia ser explicada como um modo de se desligar do que aconteceu. O episódio para ela foi tão intenso e estava causando um sofrimento tão grande que ela acabou se desligando, tentando ignorar o ocorrido, assim como ela fez quando sua mãe silenciou seu sofrimento. O descontrole emocional e a raiva com esta intensidade são traços comuns em pessoas com transtorno borderline. A impulsividade e a instabilidade na própria imagem são outras características que uma pessoa borderline tem. Podemos ver isso no ato de traição. Ao mesmo tempo em que ela frequentava a igreja, propagando ideias como o casamento, a justiça e a família, ela resolve trair seu marido, sua colega que frequentava a mesma igreja, e comete vários grandes pecados ao mesmo tempo. É uma incoerência. Dá aquela sensação de que você não conhece direito a pessoa, porque uma hora ela é uma coisa e outra hora ela é completamente oposta, apresentando características bem diferentes. Há uma instabilidade na imagem e uma impulsividade sexual. Além disso, ela sempre era gentil e dava atenção para a comunidade, tentando ajudar e ser prestativa. Por trás disso, poderia haver, na realidade, uma fuga da rejeição e do abandono, buscando o amor e o carinho dos outros, que também é outro comportamento muito comum no transtorno. Apesar desses traços, eu não acredito que ela fecharia um diagnóstico para borderline. Provavelmente ela ficaria só em alguns traços mesmo, sem atingir todos os critérios. E após o processo, o júri decidiu que ela era inocente justamente por conta desse surto. Mas será que foi justo ela ser inocentada? Alguns membros do júri eram conhecidos de Candy, afinal a cidade era pequena, e essa proximidade pode ter influenciado no veredito final, o que não seria a primeira vez que acontece. Me lembrou muito o caso de Penhup, em que o julgamento teve uma série de erros grotescos. Na minha opinião, mesmo que o crime tenha sido consequência de um surto momentâneo e não de uma ação planejada, ainda assim não seria justificativa para inocentá-la e deixá-la viver a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto Beth foi brutalmente morta e sua família sofre com sua ausência. Hoje ela vive livremente no estado da Geórgia, trabalhando como terapeuta de saúde mental e conselheira familiar. Bem irônico, né? Acredito que poderiam até flexibilizar a pena ou restringi-la a um tratamento em hospital psiquiátrico, até ter a garantia de que ela não seria um perigo à sociedade, mas inocentá-la não. Acho que foi injusto com Beth e toda a sua família. Mas e aí, o que você achou do caso de Candy e da forma como a série foi contada? Me conta aí nos comentários. E se você gostou dessa análise, curte esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises e dicas de filmes e séries. Até a próxima!